uma grande honra receber Alexandre Vieira, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas foi um cara que, quando eu vi pela primeira vez você, meu irmão, foi impressionante. Eu acho que até esse vídeo aí viralizou com aquele teu loop choke, né? Do Japão. Aquilo ali foi impressionante, cara. E é impressionante como você domina essa técnica, né? Assim, é uma coisa que, inclusive, a gente tendo aqui um pouco de troca que a gente teve outro dia aqui, você puxou um treino aqui pra gente e mostrando, né, o quanto você não só domina, mas tem uma série de variações para conseguir chegar naquilo que você... Então, assim, e realmente, principalmente aquela luta ali foi impressionante do jeito que foi, né? Que você coloca o cara nas costas, meu irmão, e quando coloca o cara no chão, o cara já tá apagado. Esse é uma... É porque ali ficou cinematográfico, né? Porque tinha uma câmera de cima, porque tinha câmera de cima, câmera de um lado, do outro, os caras trocaram um ângulo, câmera lenta, não sei o que, e ficou cinematográfico. Mas eu já tinha feito essa mesma finalização no absoluto em 2018, talvez, igual, assim, colocou também o cara... 2020 no absoluto, foi até com um atleta bom, o Thiago Sá, um moleque duro pra caramba. Nesse dia, na verdade, eu venci 4 lutas do absoluto, as 4 com a mesma finalização. Meio que variações diferentes, mas foi tudo de loop choke. E com ele aconteceu isso. Eu subi, tirei ele do chão também, ele apagou no alto, eu botei no chão, assim, nem eu acreditei na hora que foi... Porque foi muito rápido. Tipo... Começou, eu encaixei ela em pé. A gente começou e aí em pé eu fingi que ia entrar em queda, entrou, já entrei na perna, tirei do chão, ele não acreditou e acabou apagando. Então mas é uma finalização que eu faço já desde moleque, né? Porque ali ficou de vários ângulos, aí ficou um negócio bonito mesmo, parece de cinema. Você mencionou um negócio aqui que acho que talvez seja a primeira vez que eu esteja trazendo um cara tão novo, né? Assim, e eu acho que quando você tava nascendo, eu tava meio que quase começando o jiu-jitsu ali naquela época. Então a gente é de uma geração diferente. Você já é de uma, não digo nova, porque tem uma galera agora, acho que da nova geração, né? Mas de uma geração diferente, né? Em que o jiu-jitsu também já foi para uma evolução, principalmente no esportivo, né? Assim, acho que o esporte cresceu, a vertente do esporte. E ficou também, até às vezes, mais difícil, porque, porra, acho que hoje, inclusive na sua categoria, né, de peso, pra você ser campeão, meu irmão, são no mínimo aí, sei lá, 5, 7 lutas. Então... acho que desde a marrom já era assim, mundial, tipo, teve um mundial, eu disputei poucos mundiais, né, porque sair do Brasil pra ir pra lá é muito difícil. Mas o meu mundial de marrom, eu fiz 5 lutas e não cheguei nem no pódio. Perdi na 5ª luta e nem cheguei no pódio. É uma estrada muito longa, né, cara? Então, fora o nível técnico também, que, de novo, evoluiu muito, né, nessa vertente esportiva. E uma outra coisa, talvez, dessa geração, você pode falar melhor, que eu vejo assim, que você é também um pouco já ligado nisso, é a informação que hoje a gente tem acesso, né? Assim, a gente, falando até no teu caso, você tem hoje um programa em cima do teu loop choke, né? Que eu acho que é uma grande ferramenta que você tem, que se domina no BJJ Fanatics, que, porra, o cara pode comprar e pode ficar estudando aquilo ali de certa forma, ou saber fazer, ou até saber, porra, como é que esse cara faz pra bloquear esse jogo dele, né? Eu acho que essa não só esse acesso à informação, mas a troca de informação, né? Também. Eu acho que eu nunca fui muito apegado a essa parte do, eu não posso mostrar, é o meu golpe, porque eu desenvolvi tudo isso fazendo isso, mostrando, porque eu fui da Carson Grace, e aí quando eu tava entrando na adolescência, mais ou menos, eu fui pra Strauss. E aí na Strauss eu treinava com uma galera mais velha, tipo... a galera que já vinha do trabalho, não vivia do jiu-jitsu, a galera treinava o jiu-jitsu. E aí eu sempre gostei de competir e tal, eu encaixava ali os golpes, mas se eu não mostrasse pra galera como defender, a gente ficava ali ia ficar batendo ali na mesma tecla e não ia evoluir também. Então, pra evoluir, o Strauss, o Paulo, o mestre Strauss, ele já mostrava pra galera por um tempo, quando eu era moleque, eu até achava meio sacanagem, meio perseguição. Eu ficava, ele fica mostrando o jeito que defende minhas paradas, aí eu fico vendido, pô.
Mas isso era o jeito de eu evoluir, né? Tipo, Total. ele ensinava como defender, eu tinha que criar uma outra variação. Porque a galera já tava defendendo daquele jeito ali. E aí, nisso foram anos ali desenvolvendo. E no DJ Fanatics eu tenho lá o curso com 45 variações da mesma posição, né? Então, tipo, acaba indo pra onde você quiser ir, a gente consegue dar um jeitinho ali. Mas o legal aqui é o que eu falo em todo seminário que eu dou, toda aula que eu dou, que o jiu-jitsu não tem fim. Então, eu tenho 45 variações, mas eu te mostro, você pode vir amanhã e me mostrar, pô, tu já fez com a mão assim? Pronto, é mais uma. Então, tipo, não tem fim, né? A gente vai continuar evoluindo aí dentro do negócio. Isso é uma coisa muito interessante, né, cara? E que até numa troca recente com o Damian Maia, a gente estava falando um pouco, eu não lembro nem se a gente estava em off, assim, quando a gente conversou um pouco sobre isso, mas eu lembro que durante a gravação a gente falou também que o jiu-jitsu tem essa coisa da gente buscar a evolução em cima de um problema o tempo inteiro, né? Então, e como eu acho que qualquer tipo de esporte, a gente vai tendo momentos, por exemplo, a gente teve talvez um momento da meia guarda, né? Muita gente começou a desenvolver aquele jogo de meia guarda, um jogo mais perigoso. Depois, talvez, o 50-50. Hoje se fala muito da guarda laçada, enfim. Então, em cima desses problemas, a gente vai achando soluções, né? E vai criando ali as ferramentas para desconstruir esse problema. E assim o jiu-jitsu vai evoluindo, né? Coisas que até ele estava fazendo uma comparação rápida, não tirando toda a importância e a qualidade, por exemplo, do judô, que virou um esporte olímpico, e aí vai para uma coisa de um objetivo, né? Mas você fica travado naquele jogo. Uhum. Né? Não pode aquilo, você não pode. Ele estava falando muito no caso ali da pegada de perna, que tiraram. Né? Dá uma limitada isso é um negócio grande. político, porque a galera do leste europeu fazia muito isso, né? Os russos, enfim. E tiraram isso, começaram a tirar do judô, das regras do judô, e você está eliminando ali talvez uma parte importante, né? Inclusive de evolução. Você fala, não, eu tenho que saber defender, eu tenho que saber dar. Total. Entra... como tudo, né? Tem essa jogada política, assim como a IBJJF hoje em dia tá liberando no sem kimono pra adulto, chave de Ryuk, que há anos atrás tinham eliminado, né? E foi também uma coisa que, acho que nesse movimento, né, que a gente tá até falando agora, foi um movimento também. É um movimento crescente, de chave de pé também agora. Né? Chave de pé, leg lock, enfim. Aí vem a questão política, aí você pode enxergar de várias formas, né? Pô, é importante realmente todo mundo saber defender, porque é uma chave que existe, é uma chave que lesiona mesmo, que estraga ali contigo. Se você não souber aplicar, não souber defender, cara, tipo, na vida real, que teoricamente foi criado pra isso, né? Pra gente poder se defender na vida real, numa situação real, se você cair ali, você não sabe defender, você tá vendido. Exatamente. Então, tipo, mas aí ao mesmo tempo vem do público americano que começou a usar muito, aí a IBJJF viu que tava perdendo esse público americano nas competições de sem kimono, porque essa galera ia competir em outros eventos. Sim. Então é dinheiro que eles não estão captando, pô, é melhor a gente deixar entrar, que é dinheiro que entra no nosso bolso também, né? Mas aí tem várias formas de enxergar tudo isso, né? Falando sobre o que você falou das gerações, eu acho que tem a geração que eu acho que passou por um ferro e fogo mais pesado, que foi a sua geração, né? Que era a seleção natural ali, meu irmão. Que se você não fosse cão de briga, dificilmente você se mantinha ali dentro. E fora isso, só pegando esse gancho que você falou, eu acho que nessa época era banalizado, né? Assim, a gente sofria um pouco do preconceito. O jiu-jitsu não era bem visto. Né? Não, total. Você tá falando da década de 90 ali, né? Tava crescendo, né? A gente teve um grande boom, acho que depois do UFC com o Royce, mas não era muito bem visto. Uhum. Né? E eu acho que hoje a gente começa a entrar também numa era, e eu acho que muito através do esporte também, que traz um pouco essa questão do respeito. Eu acho que no próprio campeonato, assim, as equipes não se falavam muito, né? A gente já começava uma luta olhando um de cara feia pro outro. Hoje existe um respeito maior, né? Não, total. Era exatamente esse link que eu ia fazer eu peguei, assim como a minha geração pegou a evolução de várias coisas, por exemplo, da fita pro CD, para o MP3, eu peguei essa transição
pro celular, do computador, da internet, eu peguei toda essa transição no meio do jiu-jitsu também, das equipes não se falarem e de eu, hoje em dia, visitar todas as equipes. De eu viajar com um moleque de outra equipe e ele fazer o meu coach no meio da viagem, de eu ir visitar ali a Soul Fighters, sei lá, a Carson, o pessoal da Ares, de estar aqui na sua academia, de estar lá no Kotite, de estar na Axe, então, de ter porta aberta, né? Da galera não ter mais isso do clubismo, que tinha a parte legal, mas também tinha, como tudo tem, né? Tem a parte boa e tem a parte ruim. E essa época do clubismo, eu acho que deixava a gente muito fechado no que aprender, porque é uma fonte só de aprendizagem, né? De aprendizado, e aí quando você consegue abrir esse leque, que é uma coisa sensacional, ao mesmo tempo puxando para um outro lado, que é do seminário, o jiu-jitsu, para mim, até onde eu lembro, até onde eu sei, é a única arte marcial que tem esse intercâmbio de seminários e que te proporciona essa outra fonte de renda, né? No jiu-jitsu, você vive dando seminários, você viaja, você conhece outras culturas, outros países, de times que você não faz parte, que essa galera te chama para aprender o que você desenvolveu, né? Então, tipo, é o Fábio Gurgel viajar para dar um seminário em outro país, em outra equipe, é o Murilo viajar e fazer a mesma coisa, não ficar só dentro do próprio time, né? Sim. E aí acaba fazendo esse intercâmbio e só o jiu-jitsu ganha com isso, né? E a gente vai aprendendo de todo mundo. Total. E foi até uma coisa que a gente falou aqui um pouco em off e numa conversa até com o Libório, a gente entrou um pouco nesse assunto porque o jiu-jitsu tem essa capacidade, talvez, de conectar pessoas de uma maneira talvez mais sincera e acelera esse processo da confiança, né, do respeito. Eu passei por alguns momentos na minha vida que eu chegava numa cidade e, porra, era muito bem recebido pela uma galera da luta, ficava na casa dos caras, eu nem conhecia direito, mas isso trazia uma certa confiança. A gente fez uma comparação rápida com o surf, é diferente. O surfista não quer que o cara chegue de fora no teu pico. Né? Então, a nossa tribo, ela quer beber esse tipo de informação. Né? A gente está aberto a querer receber outra pessoa e falar assim, porra, deixa eu aprender um pouco com esse cara aqui, deixa eu estar junto e compartilhar a experiência. Né? Total, é exatamente isso. Viajei para Finlândia, eu fiquei na casa de um cara que eu nunca tinha visto na vida, e aí outro dia eu tava na casa de outro, e na França, sem falar a língua dos caras, tentando falar inglês, numa mesa com 30 pessoas querendo escutar o que eu tinha para falar e tentando perguntar, não, o que ele tá falando, traduz pra gente, tipo, isso é muito doido, né? Sim. E é uma coisa que às vezes culturalmente que a galera fala, você escuta falar, na França a galera não é tão receptiva com quem fala inglês. Velho, eu não tenho essa vivência em lugar nenhum que eu vou. Russo é mais fechado, essa galera desse país, o cultural deles é diferente. Tu não sente, porque tá todo mundo muito aberto a te receber. Tá todo mundo querendo que você esteja ali. Então todo mundo quer te dar a melhor experiência que eles podem daquele lugar. Então todo lugar que eu viajo, na verdade, eu só tenho coisa boa pra trazer de volta. Eu fico, cara, esse lado aí eu não conheci desse lugar, porque não tem como. Isso é uma outra coisa que eu tenho puxado muito também nessas conversas, porque eu acho que a vida me mostrou, através da arte marcial, me mostrou muitas coisas e valores, né? Eu acho que é isso que eu tento hoje passar para as pessoas, não só nesse projeto, mas nas aulas também, que é esse poder da gente quebrar alguns preconceitos, às vezes, até culturais, como você está falando, né? Acho que o momento ali dessa troca, ou dessa conexão, quando envolve a arte marcial, todo mundo é igual. Né? Não existe classe social, não existe cultural, enfim, tá todo mundo ali se respeitando, né, se aceitando de uma maneira ali muito verdadeira, né? E acho que você também viveu essa experiência, isso eu acho que é um outro lado, talvez importante, até da tua vivência toda no jiu-jitsu, as oportunidades que você teve de conhecer outras culturas, né? De conhecer outras tribos, enfim, através de um dos maiores produtos de exportação que hoje a gente tem, que é o jiu-jitsu, né, cara? Acho que as pessoas querem, te recebem, enfim, então, e você vivenciou isso de uma maneira muito real, né? Então, de criança pra adulto, assim, eu peguei toda essa mudança quando eu era criança, você não via muita gente vivendo do jiu-jitsu.
Você tinha a galera que tava indo embora para os Estados Unidos e tentando viver lá e tentando viver do jiu-jitsu, porque no Brasil já tava meio difícil e tal. Sim. E aí eu tinha como referência essa galera que morava fora e que, pô, saía na capa da revista, lutando mundial e tal. Então, mas isso eu via como uma realidade distante pra mim, eu não me enxergava assim. Por quê? Porque eu tava vindo de uma equipe que a competição não era o ponto central. O Strauss, ele não tinha isso como a Carson Gracie, de competição. Né? E aí isso nem passava pela minha cabeça, na verdade. Eu nem enxergava muito, não parava pra pensar sobre. Eu não parava pra... eu tenho que ver o Mundial, tenho que ver quem que tá lá na minha categoria, não sei o que. Eu não enxergava dessa forma. Competir pra mim fazia parte do contexto geral. Tanto é que eu trabalhei com milhões de coisas antes, né? E de moleque, comecei a trabalhar de moleque. Mas para ter uma graninha para competir também, porque eu gostava de competir, mas não enxergava isso como, por exemplo, o Márcio André, que compete desde molequinho, da faixa amarela e já se via sendo profissional. Quando fosse faixa preta, profissional, eu não me via assim. Eu achava que quando eu chegasse a preta, uma frase que meu pai sempre usou comigo. Meu pai, ele veio de uma origem muito humilde e tal. Meu pai veio do Nordeste, lá do Ceará. Pô, foi ter o primeiro chinelo dele com 15 anos de idade. Então, tipo, teve uma vida muito dura, assim, financeiramente. Então, uma coisa que eu escutava desde pequeno era tudo que eu ia começar, ele falava: não, você vai fazer até o fim, porque pode ser que um dia isso aqui seja a sua salvação. Porque no ruim você vai virar professor de capoeira, você vai virar professor de jiu-jitsu, você vai virar professor de kickboxing. Legal. Então, você vai ter de onde viver. Eu tô garantindo o teu futuro, porque eu não vou estar aqui para sempre, você não pode contar comigo. Então, tipo, você tem que ter para onde se virar. Então, ele enxergava isso. Um dia você pode até dar aula de jiu-jitsu. Tipo, um negócio, você pode até dar aula de jiu-jitsu. E aí, eu enxergava dessa forma. Realmente, vou continuar aqui, gosto do que eu faço. Pode ser que um dia eu tenha minha academia, dê aula em algum lugar. Talvez vá morar fora também. São possibilidades, né? Sim. E aí a coisa foi acontecendo muito organicamente. Tipo, ganhei Rio Open, quando o Rio Open era o único campeonato fora do circuito do Mundial brasileiro, né? Sim. E europeu, o Rio Open era um campeonato muito, muito grande, muito forte. E aí eu vim pegando toda essa transformação no meio do jiu-jitsu ao mesmo tempo, né? De criança para adulto, da época que tinha taparia, da época que tinha muita defesa pessoal nas academias, não era tanto jiu-jitsu esportivo. Eu aprendi muito a defesa pessoal com o mestre Strauss. Ele tem até um programa de ensino de defesa pessoal que eu acho muito importante. Sim. E aí tudo isso eu achei muito legal, porque até eu cheguei na faixa preta muito novo também, né? Eu cheguei com 23 anos e eu não tinha bem uma cabeça, um método de ensino formado ali e lendo sobre. Tem muita gente que não sabe nada sobre a história do jiu-jitsu, né? Sim. Tem uma galera que não sabe da tarja branca, da tarja preta na faixa, quem que criou isso, de onde que veio isso. Sim. Né, que o mestre Hélio Gracie já fazia isso, que você chegava à faixa preta, você era lutador, você não era professor ainda, tinha um estágio para você virar professor. E aí isso foi sendo meio orgânico para mim, fui aprendendo um pouco com cada um, vendo como cada um dava aula ali, visitando os times de amigo, né, os professores amigos, vendo como cada um dava aula. E aí eu vejo que esse modelo, que é bem parecido com o que você dá hoje em dia eu gosto de dar aula particular, eu só dou aula particular, não tenho turma, mas eu gosto de dar aula primeiro para a pessoa sem kimono, ensinando para ela o jiu-jitsu funcional de defesa pessoal, para a pessoa entender que aquilo ali, meu irmão, tem uma função na sua vida, se você precisar, você vai conseguir, até para você andar, né? Eu costumo brincar com faixa branca, ele não sabe nem andar, e realmente, você pergunta para a pessoa, por que você se desloca, por que você anda para frente? A pessoa, porque eu mexo a perna, fico, joga a cabeça pra trás e tenta andar pra frente aí. Tu não vai andar, bichão, tua cabeça controla. Então, tipo, é tudo uma questão de deslocamento, de entender como é seu corpo. E aí, quando eu cheguei na faixa preta, eu não tinha muito esse entendimento de ser professor. Só queria saber de lutar. E... Isso é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Eu tive também, porque eu fui um cara que era muito ligado. O jiu-jitsu pra mim era muito voltado pro esporte e pra defesa pessoal também, né? Principalmente naquela época. Naquela época, meu irmão, você ia pra uma noite, algum evento, a porrada comia. Eu escuto essas histórias. Eu era muito criança, né? Mas eu escuto. Tem que sair preparado. E eu passei por vários momentos assim, né? Então, tinha esse treinamento para essa preparação,
né? E eu acho que muita gente, inclusive, entrou no jiu-jitsu por causa disso. Pra se defender de alguma forma. Aquela propaganda do Hélio, do cara. Exatamente. Da Grace. Mas a preparação para você ensinar o que você sabe, ou até o que você ainda não sabe, né? Mas para você passar para as pessoas, porra, é um outro estágio, né? E eu vejo, assim, muita gente é boa, performa muito bem, né? Na luta, sabe fazer muita coisa, mas passar é um outro mundo ali, é um outro universo que você realmente tem que ter um entendimento que pode vir talvez com um dom de você saber se expressar, de você já ter uma metodologia desenhada na sua cabeça de como mostrar, mas tem pessoas que têm mais dificuldades. Eu, no caso, tive também, eu falei, porra, não sei ensinar o que eu faço, cara, não sei passar. Então eu tenho que dar uma zerada, não vou ser um faixa branca, mas vou ser um faixa azul, no sentido seguinte, eu tenho que reaprender aqui muita coisa para eu poder... entender qual é o conceito do que você faz ali, quais são os pontos cruciais que fazem a diferença. O primeiro seminário que eu fui dar, eu era faixa marrom. Eu nem sabia o que era um seminário. Eu perguntei pro Léo Leite, eu falei, Léo, fui convidado para dar um seminário. O que é um seminário, brother? Aí ele falou, como é que eu roteirizo, né? Como é que é o roteiro de um seminário? Tipo, eu já tinha participado, mas nunca tinha prestado atenção como dar. Eu já tinha participado, mas nunca tinha prestado atenção. Rola um aquecimento, talvez, dançando. E aí o seminário é diferente de uma aula normal, porque tem toda a história do porquê que você faz aquilo ali e tal. E aí ele me explicou isso, ele falou, cara, você vai mostrar técnicas que você tá disposto a mostrar ali, talvez o tema que você quer. E aí você conta a história em cima do porquê e tal. E no final, se você quiser, você rola ou não e tal. Tipo, meu primeiro seminário pro seminário que eu dou hoje em dia é completamente diferente. Tipo, eu olho aquele primeiro lá e falo, não, tá de sacanagem, aquilo ali foi brincadeira. Porque era exatamente isso aí, um estágio da aula ali de ser faixa azul e a frustração que eu tinha de tentar explicar e não fluir. E não fluir. E aí, com o tempo, eu fui pegando, cara, a galera erra sempre nesse ponto aqui. Tipo, todo mundo tem dificuldade nesse ponto. Então, eu já vou falar logo desse ponto para tentar esclarecer o máximo. Pra tentar explicar como é que eu encaixo a minha mão, como é que eu faço, não sei o quê, porque é onde a galera mais erra, né? E é só a prática mesmo, isso aí é só na vivência. Como a maioria das coisas que você aprende, né? Na faculdade você aprende ali em 4 anos, na verdade tu vai aprender mesmo no dia a dia ali na prática. É na prática. E aí falando da defesa pessoal em si, que eu acho que volta para a essência, né, da nossa arte, talvez seja também, cara, uma porta de entrada de um entendimento mais fácil para quem está conhecendo, né? Se você entra direto no jiu-jitsu esportivo, ele é mais complexo, né? O risco também de se machucar é maior. Então, enfim, tem algumas coisas, quando você traz a defesa pessoal, né, além de ser uma coisa até mais eficiente para quem está em busca, né, de se defender, que eu acho que é a essência da arte marcial, o entendimento é mais claro. E você consegue fazer conexões e analogias com como você falou. Com saber andar, com você ter base em tudo que você precisa na vida, não só dentro do dojo. Então, tem muita conexão com a nossa vida fora do dojo também, quando você traz a defesa pessoal. As movimentações básicas. Eu costumo brincar quando eu tô dando aula ali, que eu falo que quando você olha um bebê levantando, o bebê levanta com levantada técnica. E aí você vai ficando adulto, você, meu irmão, vai ficando teoricamente burro. Você vai começando a levantar de um jeito mais difícil, ou que, atrapalha mais o seu corpo, né? Que não é tão ágil, não é tão prático de levantar. Então, tipo, se você prestar atenção nos animais e nas crianças, você vai ver que o negócio tava lá, você só parou de fazer. A gente vai se desconectando. Interessante você ter puxado o assunto dos animais, porque eu recebi também o mestre Orlando Cane aqui, e muito do trabalho da bioginástica, né, esse olhar mais pro instintivo, né? Nós, como animais também, a gente tem isso dentro da gente, mas a gente, ao longo da nossa vida, dentro dessa sociedade, né, ou civilização, a gente vai se desconectando. Então, uma coisa talvez muito simples, que é o respirar, e muito importante, a gente vai levando para um lado completamente diferente do nosso instinto, né, como animal, de sobrevivência, inclusive. Né? E isso vai mexendo com o nosso metabolismo, vai mexendo com nossas emoções. Então, a influência que isso tem e que a gente não percebe, pelo fato de respirar errado, por exemplo, mas que a gente vai adquirindo porque a gente vai desconectando
da nossa essência animal. Uhum. Né? E que talvez a arte marcial também nos traga de volta essa questão toda de voltar um pouco ao nosso instinto, nos conhecer melhor. Né? A gente trabalha um pouco essa coisa que eu falo que é quase uma jornada de autoconhecimento mesmo. Né? A gente vai se conhecendo, entendendo nossos defeitos, entendendo também nossas qualidades e trabalhando elas, né? Lapidando elas. Enfim, então é realmente uma jornada e quem sabe passar talvez dessa forma, né? Eu acho que acaba abrindo o leque para pessoas que não só querem ser lutadoras, mas para qualquer tipo de profissional, enfim, para qualquer tipo de pessoa que quer ter acesso, né, ou quer desenvolver um lado mais humano. Total. Eu comecei a prestar mais atenção nesse lado dando aula, né? Porque como eu comecei criança, eu comecei com 7 anos, nunca prestei atenção em nada disso. Sempre foi a minha evolução natural, né? Estar sob pressão, manter a calma em um ambiente hostil, saber se posicionar, controlar a emoção, tudo isso o jiu-jitsu vem trazendo. Eu fui crescendo e sendo lapidado dessa forma, né? Naturalmente, sem você perceber, sem né? perceber. Isso e a galera quando começa mais velha, né? Tipo, os meus alunos, que eu tenho hoje em dia, os empresários e tal, eles falam que, tipo, como isso tem afetado eles no ambiente de trabalho mesmo, Sim. Como eles vão se posicionar, em como eles trabalham a calma em um momento de apresentação, em estar com alguém ali que para eles é uma pessoa importante no meio deles ali, eles têm que saber se posicionar também, né, tipo, de não se acuar e tal, e é uma guerra psicológica ali, né, e que o jiu-jitsu te prepara para isso, para a vida, em como você fica mais autoconfiante para as coisas, como você vai se posicionar, como você vai falar e tal, então, e eu acho que o jiu-jitsu sempre me deixou muito corajoso, muito aberto a tudo, então eu não tenho medo de me jogar para coisas novas, porque é isso, no jiu-jitsu você está sempre aprendendo uma coisa nova, então Sim. Você está aberto, você tem que ser aberto, você aprende a ser uma pessoa aberta a coisas novas. Você, cara, e aí, pra mim também, assim, é um grande representante, como eu falei, de uma geração talvez um pouco mais nova, mas é um cara que traz esses valores. Um deles é isso que você acabou de falar, né, a coragem, e eu te vejo como um cara, assim, que tá aberto a se expor talvez num ambiente mais desconhecido. Eu vejo que você hoje é um cara que roda de academias, como você falou aqui também na conversa, né? E isso tem que ter uma certa coragem, por mais que a gente tenha falado antes que assim, hoje está muito mais aberto, você naquele momento, e é uma outra coisa que eu acho que a luta traz, principalmente o jiu-jitsu, naquele momento ali, meu irmão, você tá pronto para dar 100%, o teu adversário também. A gente inclusive tem essa habilidade de, um apertar o pescoço do outro e no final tá se abraçando, né? Mas, e tá tudo bem. Mas naquele momento ali, cara, a gente pode ir pro 100%, né? E talvez vá. Então, a gente sabe que vai ter, de certa forma, um enfrentamento. Vai ter o que a gente chama de confere. E você tá o tempo inteiro se colocando, né? Nesse ambiente. Né, de se testar, enfim. Então, e não é todo mundo que faz isso. Eu até falei isso pra você, né? Quando você veio aqui a primeira vez, eu falei, isso quando o cara tem isso, eu tive já em várias oportunidades essa experiência. Não só eu também me joguei muito em outras academias, assim, de querer me testar. Mas numa época diferente, talvez, em que era um pouco mais fechado, inclusive, assim, algumas eu tenho experiências não tão boas, de não ser tão bem recebido. Então, você tem que... É uma parada psicológica também grande, porque por mais que você conheça alguém dali, o professor e tal, os alunos, às vezes, não estão ligados em você e tu tem um alvo no peito, tu é o alvo do dia. Exatamente. Tu é a janta do dia. Você todo mundo, meu irmão, todo mundo quer tirar um pedaço. Mais no teu caso, cara, que você tem um certo nome no cenário, né? Todo mundo quer tirar um pedaço. Então a galera assim, esse é o cara. Se eu performar bem com ele, meu irmão. É o jeito de me nivelar ali, se eu fizer bem com ele é porque eu tô legal mesmo e tal, tipo... Então a galera tem isso de, às vezes o cara não compete, mas ali dentro da academia ele ainda tá... É isso, você tá entrando dentro da toca do cara. O cara não sai pra caçar. Sim. Mas você tá entrando dentro da toca dele e ele fala, aqui dentro eu sou rei, né, velho? Então, Sim. tipo, o cara se sente mais à vontade. Então, eu acho isso interessante também. De às vezes o cara que não compete porque o mental dele não deixa ele competir, ele não flui lá dentro.
a guerra na mente dele é muito forte, mas dentro da academia, dentro de casa e tal, o cara se sente mais à vontade, ele vem e faz uma outra performance, que às vezes você vê o cara na competição e você fala, caralho, velho, tipo... não entendi. Aí ele na academia, meu irmão, ele dentro da casa dele, o bicho te acelera e tu fala, pô, velho, não te vi lutando assim não, que isso? E aí você entende que o ambiente, a cabeça do cara, a cabeça é teu guia mesmo, né? Sua cabeça, se você não tiver legal de cabeça, as coisas não fluem. E isso de ir nos lugares é também um jeito de como você se posiciona, porque às vezes você pode ser o mais aberto, o mais sociável, e o outro cara ali tá de cara fechada pra você fala, com esse aqui eu já vi que o negócio vai ser mais sério, né? E aí você começa, aí tem isso do, pô, vamos ver aquela guerra psicológica, vou botar a mão nele aqui, vamos ver qual que é o nível que a gente vai. Aí tu bota a mão no cara, o cara já dá aquela puxada que tu fala, não, então beleza, então aqui é confere mesmo, entendi, então a gente vai sair na mão. Ou de você bota a mão no cara, o cara vem tranquilo, vem naquele mais político ali, você faz também um rola mais solto, então tem toda essa guerra psicológica, né? Você conversa sem conversar. Que é uma outra coisa, de novo, assim, que eu puxo muito na conversa, que eu acho que a gente aguça ali, talvez, uma sensibilidade de sentir as pessoas. Não só na luta. Total. Né? Mas em outras situações, de eu sentir assim, porra, a energia desse cara aí não tá maneira. Isso é uma coisa que... o tempo inteiro a gente tá treinando isso, né? A gente se coloca na situação, às vezes até com um parceiro de treino mesmo, que a gente já tá acostumado, mas tem dia que ele tá mais, né, numa de querer acelerar um pouco mais o treino, outro dia não, a gente tá treinando mais. Então, a gente sente isso, e isso vai nos treinando também, essa capacidade ou essa sensibilidade da gente sentir o outro. Né? Eu não só eu, né? O ser humano, as pessoas são energia, né? O bicho é energia. Sim. Você chega perto do bicho, o bicho te olha esquisito, tu já sente a energia dele, tu fala, aqui não tá muito maneiro pra eu botar a mão. Não vou chegar mais perto, né? A gente é energia. E eu acredito muito nisso. Por muito tempo, eu falo bastante, eu sou comunicativo, né? E aí, se eu chego, conheço alguém e o papo não flui com a pessoa, aí eu fico, cara, eu vou me respeitar. Tipo, a nossa energia não tá batendo, sabe? Tipo, eu já me respeito e falo, bom, essa pessoa aqui não fluiu, não tem por que eu forçar. Sim. Se a nossa energia não tá batendo, não tem por que eu forçar. Então, às vezes é difícil acontecer, mas às vezes eu conheço alguém que não tá fluindo e falo, cara, deixa pra lá. Não, essa daqui não é. Esse daqui não é realmente. Sim. E é isso, eu acho que acho que o jiu-jitsu, eu nunca tinha parado pra pensar, mas talvez tenha sido isso. O jiu-jitsu foi me desenvolvendo nesse negócio da energia mesmo. Total. Essa coisa da conexão com as pessoas, da gente sentir talvez um momento de falar o seguinte, porra, eu não vou falar muito agora. Exato. Respeitar o que você tá falando. Respeitar né? o momento ali, Porque você tá sentindo, e uma coisa até que o mestre Silvio Bering falou comigo uma vez também, né, cara, num seminário dele, ele falou assim, até na nossa conversa, ele falou isso na nossa conversa, na verdade, ele falou o seguinte, o jiu-jitsu é uma linguagem, a gente tá formando frases, se comunicando um com o outro o tempo inteiro, né, se sentindo e tudo mais. Então isso que a gente tá falando é muito real e faz parte do dia a dia, do nosso treinamento. Isso acaba nos treinando para a vida como um todo, né? Mas voltando até para essa coisa da coragem, né, cara? Você se coloca, né, e se testa o tempo inteiro. Isso é é uma coisa desafiadora, né, cara? Porque você não, assim, você tá se colocando não só numa questão de ver seu lado mais vulnerável, mas talvez de poder se machucar, ou de poder, sei lá, criar uma situação ruim pro professor daquela academia. Vou treinar com o cara, peguei o cara, né? Então, assim, tem várias situações quando você se coloca. Acontece, eu machuquei meu joelho treinando em outra academia mesmo. Vou ter que fazer uma cirurgia no joelho agora, machuquei treinando em outra academia de bobeira. No aquecimento mesmo, assim, eu tava solto e o moleque puxou meu joelho para baixo, arrebentou o ligamento. Um faixa azul, mas... nem foi por maldade, eu sei que não foi, justamente, você sente a energia da pessoa, você sabe que não foi maldade. Sim. O moleque só quis acelerar, porque ele viu faixa preta, ele faixa azul, ele falou, aqui eu posso ir 100% que ele aguenta o tranco. Isso. E eu não tava preparado ali, machucou. Mas isso de se testar, eu gosto de lutar absoluto também, né? Nas competições eu já ganhei alguns absolutos, já... Por que você acha assim? Porque... Primeiro, de novo, né, com a mente competitiva, que talvez você tenha um pouco, né, ou muito, mas geralmente você quer ganhar, né? Então você está sempre buscando o primeiro atalho para chegar lá, né? Uhum. Nem todo mundo se coloca
no absoluto justamente por isso, né? Eu até botei no ar uma conversa com o Zé Mário, um takezinho na nossa conversa, em que ele fala justamente um pouco sobre isso. Ele fala assim, porra, os caras estavam me questionando por que eu ia me jogar no absoluto. No caso dele, completamente ao contrário. O cara, né, ele fala, porra, forte. Mas ele falou exatamente que muitas pessoas já acham, pô, você vai se expor, meu irmão. Você vai, né? Pra que você vai se jogar num negócio que é muito difícil de ganhar? Uhum. Então, por que, de certa forma, você se atrair ali em se colocar, né, num ambiente ou numa situação ali que era mais difícil, mais desafiadora? É engraçado, justamente porque é tão desigual pela força, pelo peso, eu relaxo. E o meu jiu-jitsu flui muito mais no absoluto do que na categoria. Porque na categoria eu acabo me cobrando demais. Sim. Antes de lutar, pô, eu treinei muito, não tem como. Pô, o cara tem o mesmo peso que eu, o mesmo tamanho. Faixa preta também. Como é que esse cara vai me ganhar, velho? Treinei pra cara, como é que ele vai me ganhar? Impossível. Sim. Treinei mais, pô. Ele não treinou tanto quanto eu, ele não se machucou igual eu me machuquei. E o cara se machucou também, só que aí tem toda essa guerra psicológica. No absoluto eu fico, brother, se eu fizer 2 pontos nele, eu tô ganhando já, bicho. É a hora que você vai, quem tem que provar é ele, não sou eu. Tenho 70 quilos, o cara tem 110, pô. Se eu fizer uma luta dura com ele, eu já ganhei, já tá maneiro, pô. Bom. Fiz uma luta dura com um cara muito mais pesado que eu, muito maior que eu. E aí, meu irmão, pra mim, eu só tenho a ganhar quando eu vou no absoluto. Só que aí eu fui ficando mais velho e comecei a pensar já na saúde, né? Pô, meu irmão, vou entrar ali, eu vou me machucar, velho. Caraca, esse maluco ali vai me machucar. E aí você vai começando a conhecer a galera que luta. E aí, por exemplo, teve o ADCC que eu lutei em 2015. Eu lutei de 6-6. E aí o Rodolfo tava trocando ideia assim. Aí eu falei, pô, tô lá no absoluto, hein? Aí ele, tu vai no absoluto? Aí eu falei, pô, lógico, meu irmão. Ué, por que não? Aí ele, não, maneiro, assim, não, você tá certo. Aí ele ficou cheio de dedo ali, não, você tá certo, porque, sei lá, né, cara, a galera que vai lutar meio grande, talvez machucar e tal, tá maluco, cara. Tô zoando, pô, tô com 66 quilos, velho. Mas, sei lá, tu vai pular em cima de mim, tu vai me quebrar no meio se tu pular, velho. Então, tipo, tem lugar, tem ambiente que eu sei que dá e tem ambiente que eu sei que não dá. Por exemplo, no Mundial do absoluto do Mundial, meu irmão, a chance de eu entrar lá, o Bochecha me quebrar no meio sendo meu amigo é gigante. O moleque é meu amigo, mas eu entrei ali dentro, meu irmão, acho que essa mãe dele entrar lá é de achibaraizão, joga de cabeça no chão, passa e pega. Então a chance de eu me machucar ali, eu já começo a me frear mais, é tipo ir surfar. Quando eu era criança, eu olhava o mar e falava, aí, meu, eu entro. Eu não pensava, pô, meu irmão, esse aqui talvez eu me machuque, esse aqui talvez seja o meu limite. E aí eu fui ficando mais velho e comecei, tipo, pô, 2 metros de onda, quebrando assim. Acho que hoje não tá tão interessante pra mim. E aí eu enxergo meio assim, absoluto. Tem absoluto que eu chego, que eu tô muito tranquilo, e tem absoluto que eu já sei que aquele cara ali, se eu entrar, na verdade, ele vai se sentir provocado de, tipo, o que esse moleque de 70 quilos tá fazendo aqui? Eu vou fazer ele nunca mais entrar nesse absoluto, tá ligado? Então tem uma galera que eu já olho e falo, acho que esse aqui vai querer me machucar, então talvez não seja o melhor do cenário. Mas já aconteceu também de eu entrar e falar, acho que ele vai querer me machucar e ele vai se dar mal. Agora, tipo, acha que aquele ali vai querer entrar numa comigo e a gente vai fazer duro, a gente vai sair na mão legal. Então, tipo, depende, acho que depende muito da minha vibe, mas tem isso também. Eu vou ficando mais velho, você vai ficando mais, teoricamente, responsável, tendo mais cuidado, né? Sim. E teve um episódio, também um outro assim, que meio que viralizou também, que foi o com o Ebert, né? que é um pouco esse episódio de você lutar com um cara, talvez, muito mais pesado e durante, não sei porquê, você pode até falar, mas durante a luta ali, ele te dá umas cotoveladas na cara, enfim. Então rolou esse lance que também não sei se foi isso que você falou agora, do cara se sentir um pouco, porra, que esse malandro aí de... Ali eu senti que foi total isso, na verdade. É engraçado, eu não falo desse episódio em lugar nenhum. Eu acho que eu só falei uma vez, que foi quando aconteceu, eu acabei falando no Instagram lá. Cara, bom, todo mundo que conhece o jiu-jitsu já sabe como o moleque é isso. Ele é aquilo lá, ele é aquele ser humano ali. Tem um jiu-jitsu absurdo, mas como pessoa, como ser humano, assim, eu não... Esse lado eu prefiro deixar pra lá. Mas fui lutar o absoluto na semifinal, tava na semifinal com ele. Eu já tinha visto ele dando queda de quadril na galera e eu vi uma oportunidade ali. Eu falei, cara, se ele me der queda de quadril, a gente cai na minha posição, eu vou cair bem. E aí foi exatamente o que aconteceu. Eu girei pras costas dele, ele me deu uma queda de quadril, a gente caiu, encaixei o crucifixo nele, sem kimono.
E aí a torcida começou a gritar. Posição, né? E a torcida começou a ficar maluca, todo mundo gritando. Quando vê um magrinho lutando com um grandão, a galera tende a ir pro magrinho. Sim. E aí a galera começou a gritar e tal, eu me empolguei, eu larguei minha posição, o crucifixo, e fui pro mata-leão. Nessa que eu troquei, ele saiu da posição bem na hora da transição. E aí quando ele saiu e a torcida tava gritando a meu favor, acho que o moleque ficou puto. Ela começou a levar pra um lado psicológico dele, já não é legal, né? E aí, pô, ele tava nos 100 quilos, ao invés de você empurrar o rosto da pessoa, meu irmão, é esporte de contato, empurrar é uma coisa, agora dar cotovelada é outra. Deu um cotoveladão na minha boca. Sim. Aí, dali eu já vi que o negócio já tava ruim, já falei, bom, vai virar porrada agora, então beleza. Só que, pô, o moleque, ele é muito bom de jiu-jitsu, ele tem um domínio muito bom e realmente eu não tava conseguindo me encontrar em nada. E nessa ele me acertou umas 3 de sacanagem. Aí quando eu levantei, eu fui falar com o juiz, ele me xingou e falou, para de chorar, já acabou. Aí eu virei pro juiz e falei, pô, olha a minha cara, bro, minha boca toda cortada, tu não fez nada no meio da luta, não sei o que. Aí ele falou de novo, eu falei, cara, se era pra fazer na mão, a gente fazia na mão, eu vim pra lutar jiu-jitsu. Eu não sabia que a regra era sair na mão, mas a gente pode fazer na mão. Aí ele ficou, para de chorar e me xingou de novo. Aí nessa que ele me xingou, eu já perdi a cabeça, aí eu perdi minha razão, tanto é que eu fui desclassificado e tomei uma punição de 1 ano. Mas aí eu dei um tapa nele, aí antes de sair do tatame, ele falou, você quer fazer na mão? Vamos fazer na mão lá fora. Aí eu falei, lá fora não, bicho, eu tô puto agora, eu não tô puto daqui a meia hora. Vamos agora. Aí eu já fui pra cima de novo. E aí acabaram separando e tal, e como repercutiu demais, eu acabei tomando uma punição de 1 ano disciplinar, né? Sim. Já pensei várias vezes em como eu reagiria de novo se fosse na situação. Eu acho que eu ia reagir pior se fosse hoje em dia, na verdade. Eu vendo assim de fora, cara, eu acho que isso talvez seja uma grande discussão até entre nossa comunidade, né? Eu acho que tem que existir sempre um respeito, e acho que isso é um dos valores que deve ser trabalhado, né? E a gente entende que também, às vezes, isso, no calor ali, né, da ação, isso pode fugir. E a gente total, tem situação que você acaba desligando, né? Sim, tipo... eu vi ali, e de novo, assim, pra mim, eu te considerei ali um cara muito corajoso, mas com uma atitude de guerreiro, porque você não se acanhou. Mesmo diante dessa situação de ter um cara mais forte, enfim, te provocando, você não se acanhou, né? Eu acho que isso tem um valor muito grande. Pra mim, quando eu vi, eu falei assim, porra, esse moleque é brabo. E outra coisa, né, cara, você não tá fazendo isso numa covardia, você tá fazendo isso com outro lutador. E tá disposto a jogar a regra. E tô de frente a frente. Tô chamando, exato. Então, aquela atitude ali pra mim foi uma atitude quase nobre mesmo, assim, de 2 lutadores que se desentenderam e vamos resolver esse negócio, né? Obviamente, isso pra uma cena desportiva. Exatamente. Aí vai vir pra outras questões que você tem que manter ali uma certa disciplina, né? E aí, a punição, ela tem que vir também, né? Porque... O que eu fiquei bolado na época foi dos comentários, que a galera tava, tipo, rolou vídeo com a introdução de, Alexandre tá tomando um pau e fica puto e perde a cabeça. Foi isso, velho. Perder eu já perdi várias vezes, já ganhei várias vezes. Isso não, perder porque eu perdi tá tranquilo. O problema é sujeira, é jogar sujo, é isso. Sim. O combinado é Tu vai fugir do combinado? Fugir do combinado, fugir do combinado. Então é tudo. Então vambora, pô. E aí volta pra conversa que eu tava puxando aqui antes, da questão do respeito, né, cara? Até onde a gente pode também quebrar, e a gente já viu rolar vários incidentes como esse, cara, acho que passa da barreira do respeito, e eu acho que a gente, como lutador marcial, não deve. Lógico. Né? Você vê cenas, inclusive, no UFC, né, cara, que, a galera perde a linha e começa a envolver família, e xingar a mulher, enfim, então... O clima começa a fugir, e talvez esse tipo de exemplo é ruim para nossa comunidade, né? Então, enquanto os dois estão batalhando ali pelo que eles sabem, né, e querem fazer, então é a proposta de vida de cada um, tudo certo. Agora, quando começa a entender que isso está conectado ao que a gente, não digo vende, né, mas o que a gente acredita como valores, eu acho que o valor do respeito é um valor importante, né, dentro da arte marcial. Então a gente deve colocar isso em prática e levar inclusive para nossa vida, né? Eu acho que a gente deve respeitar as outras pessoas também. Eu acho que o respeito é uma coisa que se desenvolve dentro. Total, e é uma coisa que eu não entendo quando você vê
o trash talk, o cara falando da família do outro e xinga e vende uma personalidade ali que foge total à arte marcial, né? Que, pô, é arte marcial. A gente preza pelo respeito, pela hierarquia, por tudo isso. E aí, em certos momentos, essa galera cobra essa hierarquia e disciplina e essa disciplina, mas em outros eles demonstram outra coisa e tem uma galera batendo palma. E é isso que eu não entendo. Tipo, como que tem tanta gente que apoia esse tipo de atitude, sacou? Puxando esse exemplo, ou sei lá, do McGregor, essa galera aqui. Mas eu acho, cara, e a gente começa a entender um pouco mais disso, né? Inclusive no mundo de hoje, tão polarizado, né? A gente começa a entender um pouco das conversas, como é que as conversas são inflamadas e talvez exista dentro da natureza humana, né? A questão de quando você lida com medo, isso mexe com as pessoas. Quando você vai para uma coisa mais polêmica, isso chama atenção. Então, tem uma tendência a esse tipo de coisa ser inflamado, né? O exemplo do McGregor, por exemplo, é quando ele entende que esse negócio acaba sendo mais comercial, ele começa a inflamar. Fala, porra, opa, descobri um negócio aqui que o meu negócio pode valer mais a partir de agora, né? O que eu acho que ele é um personagem, na verdade. Sim. Eu acho que ele no dia a dia, esse caso em específico, o McGregor, eu acho que a galera que tá no meio dele ali, ele não é aquilo. Sim. Que ele veste um personagem e faz ali, mas é isso. Tem gente que vai entender e tem gente que vai levar pro pessoal, como o Khabib levou pro pessoal. Sim. E não viu o cara nem pintado de ouro na frente dele, né? Porque, de novo, talvez ele tenha passado algumas barreiras, né, cara? E, inclusive, a gente pode até entrar nesse assunto, fazer esse gancho, que, porra, ele tá mexendo com uma cultura que talvez seja diferente da dele. Total. Né? E que quando você toca em certos assuntos, cara, aqueles assuntos representam coisas que, porra, mexem muito, né? Na honra do cara, enfim. Então, são coisas que a gente deve respeitar. Você, indo para o que eu estava falando, você teve essa experiência de viver, conhecer outras culturas, você sabe, cara. Né? Algumas pessoas que eu recebi, até o próprio Zé Mário, fala que quando chegou na cultura lá dos Emirados Árabes, ele teve que entender um pouco. Silvio também fala muito disso, né? Assim, como é que se cumprimenta, como é que se fala, o que pode, o que não pode. Você tem que entender, porque o código cultural de cada um é completamente diferente, né? A gente aqui no Brasil, inclusive, tem o nosso aqui, que é selvagem pra cacete, né, meu irmão? Aqui é lei da selva, né? A galera não se respeita muito, a gente já tá acostumado com isso desde de criança. De ficar se zoando ali, levar isso na boa e devolver, inclusive, assim. esse lado, talvez, oriental da arte marcial, onde tudo começou, né, do lado lá mais do Oriente, ele traz um valor talvez importante para nossas vidas, né? Assim, essa coisa da gente começar a se respeitar, não só nós mesmos, mas outras pessoas, né? Claro. E o que eu ia falar é que você teve uma experiência com a Rússia também, né? Não sei se você mantém esse vínculo até hoje, mas já é um lugar que a luta é muito valorizada, né? Os caras são muito caixa grossa também. E te valorizaram, né? Te levam pra lá querendo também beber um pouco dessa fonte de conhecimento do teu jiu-jitsu. O caso da Rússia, eu sou o head coach de uma galera de lá, né? Eles me escolheram como head coach e tem 4 anos que eu vou pra lá, uma vez por ano pelo menos. Legal. Pra dar um camp pra eles. Eu sou meio que o mentor deles, né? Eles têm o time deles, mas eu sou o mentor deles. E... Por que você acha que eles te escolheram? Assim, o que você hoje percebe que eles viram em você? Eu acho que foi conjunto, né? Esse conjunto de... Eles enxergam um cara pequeno que, pô, tem a coragem de luta absoluto, de se joga, tem uma técnica ali refinada e tal, gosta de competir. Então, o head coach deles lá, o professor deles, veio no Brasil, eu não sabia quem era. E aí ele foi lá na BTT dar um treino e aí ele tava lá no dia assim, vamos treinar? Eu falei, vamos. Aí eu tava lá dentro, dei uma surra nele lá, dei uma coça nele. E aí terminou o treino, tipo, o clima diferente também, o moleque tava se sentindo meio mal, terminou. Mas eu achei que ele era um cara que tava ali visitando, no fim ele, eu trouxe um presente pra você. Aí ele fez uma joia com meu nome e tal. O cara trouxe da Rússia, eu nem sabia. Ele falou, eu vim aqui pra conhecer você e tal.
E aí eu, pô, que maneiro e tal. Ele trocou uma ideia, ficou uma semana aqui pedindo pra treinar comigo, pra ir nos lugares comigo e tal. Eu dei uma atenção pra ele e eu acho que isso também foi um diferencial. De eu ter dado uma atenção pro cara e tal. E aí quando ele voltou pra Rússia, ele falou, cara, eu queria te convidar pra ser, tipo, o meu mentor e o mentor do meu time, pra você vir aqui. As decisões que eu for tomar de jiu-jitsu, assim, eu queria poder perguntar pra você e tal. Eu posso? Eu falei, lógico. A gente virou amigo e eu sou o mentor dele, né? E do time, o time é grande lá, né? Nessa região da Rússia ali, que é Krasnodar, que é o sul da Rússia, assim. Eu acho que é o sul da Rússia. O jiu-jitsu está crescendo muito ainda. Então é engraçado quando ele fala que eu sou meio que o pioneiro que vai lá. Ele falou, cara, você vai fazer parte da história do jiu-jitsu nessa região, porque legal. Não querendo comparar, mas comparando assim, aqueles pioneiros, tipo o Maeda quando veio ao Brasil, os primeiros caras que foram para os Estados Unidos, os primeiros caras que foram para tais lugares, ele falou, cara, você vai fazer parte da história da parada. E ele falou isso da última vez, eu fiquei, cara, que doideira, né? Tipo, sei lá, quando tiver 30 pretas já aqui nessa parte, nessa região, e os caras vão falar ainda de mim. Então, tipo, esse legado é muito maneiro, né? E nessa região toda, eu fui pra Finlândia também, tipo, já rodei Finlândia, Estônia, Letônia, uns lugares que eu nunca imaginei que eu ia, que nem sabia que os caras sabiam de jiu-jitsu pra lá, né? E ser convidado pelos caras pra estar lá e ensinar um pouco do jiu-jitsu, né? Ter essa interação também e aprender um pouco da cultura dos caras, em ver como é diferente. E é exatamente isso, em certos momentos, em como você vai se portar e tal. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebo do jiu-jitsu é que, como o jiu-jitsu é brasileiro, a gente leva a nossa cultura para todos os lugares. Então, você chega nos Estados Unidos, o americano ele não é tão sociável quanto o brasileiro. Mas dentro das academias de jiu-jitsu, essa galera aprende a socializar pra caramba. Então, tem churrasco com essa galera. Uma parada que os caras não fazem com os amigos da escola, mas eles têm isso com a galera do jiu-jitsu. De você ir pra Rússia e ter a mesma coisa, de uma galera andar junto e tal, de ter algumas brincadeiras dentro do tatame, mas quando começa todo mundo, pô, peraí. E uma coisa de quando eu era criança. Do faixa preta tá no tatame, aconteceu isso. Eu chegar perto, aconteceu várias vezes. Eu chegar perto, eles estão conversando assim, a galera cala a boca, olhar pra minha cara e falar, o que foi? Eu nada, não, só tô aqui. Os caras, sai daqui, meu irmão. Pô, faixa preta conversando, você sai de perto. Caraca, isso aí, assim, então tinha esse brilho, né, que hoje em dia, aqui que é o polo do negócio, você já não vê tanto, mas eu vejo muita gente tentando resgatar isso de novo, se ligou que tava começando a se perder essa parte da marcialidade, né, da hierarquia e da disciplina, mas que nesses lugares ainda é muito forte. Eu vejo que em algumas academias que eu já visitei nos Estados Unidos, isso é muito forte ainda, o respeito, a hierarquia e disciplina. Na Rússia tem muito isso, do tipo, virar e mandar o cara fazer birimbolo na grama, no meio de um parque, o cara faz. Eu mandar ele pagar 10 flexões, do cara querer fazer uma brincadeira, me zoar, e o professor dele falou, tá maluco, rapaz? Tipo, você tá maluco? Paga 10, no meio da rua. E o meu pagar 10, assim, porque o cara foi me zoar, sabe? Tipo, de um respeito, assim, diferente, uma parada muito diferente. E que eu sinto que tá perdido aqui no Brasil em grande parte, né? E que muita gente está tentando resgatar. Você é um grande exemplo que a gente pensa muito parecido, a gente trocou aquela ideia. Porque eu acho que realmente é um pilar importante da arte marcial, que tá mais ligado na essência. Mas legal que você tem falado também de um outro lado, que talvez seja o lado mais cultural brasileiro, que também tem seu valor, né? Assim, e acaba que o jiu-jitsu realmente, cara, ele se tornou um dos maiores produtos de exportação do Brasil, né? Eu também tive essa experiência de chegar lá fora e ser respeitado por ser um lutador de Brazilian Jiu-Jitsu, né? E a gente acaba levando essa cultura, eu acho que a gente tem que levar mesmo, né? Que tem muita coisa que o brasileiro tem que é muito legal. Como você falou aí, citou alguns exemplos, né? De conectar pessoas, de abrir mais um pouco essa parte do coração, né? Então, eu lembro de novo aqui do Silvio Bering que falou um negócio assim, que ficou na minha cabeça, falou assim, cara, a gente não pode fazer a contagem lá fora em inglês ou em japonês, porra, conta aí
em português. Jiu-jitsu é brasileiro. Eu Bota os concordo. gringos, porque né, a gente vai fazer um treino de judô, os caras carregam Eles a contam origem. em japonês, Conta em japonês. O nome das quedas é em japonês. Aí você chega, o nome dos golpes. Aqui já é armlock, aí tu chega lá fora é armbar. Aí tu fica, cara, já era em inglês, velho. Vocês ainda trocaram de novo, mano. Tipo, pois que é, isso? Pois é, então assim, manter um pouco também dessa nossa essência brasileira, né, de toda a nossa história greciana é importante, né? E eu acho que inclusive valorizada pelos caras. Eles dão valor a isso que às vezes nem a gente se dá conta. Né? Então, e voltando aí um pouco até para sua história, eu acho que você começou muito cedo, né? Acho que isso é um negócio muito legal. Eu não tive essa oportunidade, já comecei mais tarde, mas você já com essa formação desde criança dentro da arte marcial e inclusive tendo acesso a outras. Eu tive a capoeira também, né? Mas você veio da capoeira, né? E eu acho que a capoeira também é uma coisa que está muito integrado na nossa cultura, né? Assim, uma outra arte da nossa cultura, faz parte. E teve uma ligação. Quando a gente vai para a história do jiu-jitsu, a capoeira teve uma ligação com o jiu-jitsu, né? A gente tem, inclusive, algumas coisas de pisão que vem da capoeira. Transitou ali pelo Muay Thai também, né? Assim, a faixa preta de Muay Thai. Então, também você começou a ter uma formação mais completa, né? E que talvez tenha te dado uma visão ali muito ampla, ligado a um lifestyle carioca, né, que também virou uma coisa valiosa assim, no jiu-jitsu, né, assim, porque plugar o surf, eu falo com várias pessoas aqui, o próprio Murilo, né, ele é um cara apaixonado pelo surf, o Rickson, o Royler, assim, o surf teve presente essa ligação que a gente tem com o mar, né, quase fazendo parte do nosso dia a dia, ela também nos pluga coisas importantes que a gente acaba levando aí pro ambiente de luta. Eu costumo dizer, eu não sabia bem, demorei um pouco para entender qual que era a minha representatividade no nosso meio, né, no jiu-jitsu. E eu acho que o meu é o lifestyle. Eu vendo o lifestyle do jiu-jitsu. Eu vendo uma vida saudável, com treino, com porrada, com surf, com tomar açaí, meu irmão. Sim. E essa conexão, eu acho que o que eu consigo mostrar eu acho que é o marketing que o jiu-jitsu tem mesmo, que é a galera interagindo num papo saudável, um papo maneiro, com brincadeira, com porrada, com uma técnica legal. Sim. E com um estilo de vida saudável conectado com a natureza, que é o que eu via, né, da galera, o Rolf foi o cara que criou isso aí, essa conexão com outras artes, mas para trazer pro jiu-jitsu, né? Sim. Tudo ele dava um jeito ali, mas, cara, tentando trazer pro jiu-jitsu e vivendo outras experiências. E eu acho que é isso. O meu diferencial é a conexão com as pessoas e o lifestyle que o jiu-jitsu traz. Porque você é muito isso, né? Assim, hoje você mora muito perto do mar, você surfa também, né? Você tá transitando ali numa área, cara, que é da essência do jiu-jitsu, né? A própria dieta Gracie, ela tá muito ligada essa coisa tropical, de ter muita fruta, né? Enfim, então... Isso é uma coisa que eu tive dificuldade, por exemplo, quando eu fui lutar agora na Turquia, o meu nutricionista, ele falou, cara, depois de tirar o peso, a gente vai embarcar na fruta pra reidratar, pra jogar os nutrientes e tal, então eu quero muita fruta assim que você bater o peso. Aí o hotel era muito bom, mas quando eu desci, eu falei, cara, a gente esqueceu, a gente tá na Turquia, velho. A quantidade de fruta que a gente tem no Brasil é diferente daqui. Não tem melancia, acesso, brother. Né? Não tem melancia aqui. Tem um melão ali meio esquisito. Tem uma fruta seca ali, velho. Pô, tem que dar umas adaptadas, mas é isso. O meu dia a dia eu como muita fruta. Eu de manhã é fruta, no meio da tarde também eu gosto de fruta. E foi uma coisa que, na real, eu fui adaptando com o tempo e fui vendo que isso me faz me sentir bem. E é uma coisa que eu sinto falta quando você tá fora, porque a diversidade que a gente tem no Brasil é muito grande. A gente é muito rico de comida, né? E a mistura cultural que a gente tem de comida e tal. Então, quando eu viajando assim, você sente muito a diferença. Na Rússia, na Finlândia, esses lugares, a comida é mais escassa, assim, é uma parada mais... carne e, porra, um purê de batata ali, aí tu olha o prato e fala, caramba, que prato triste, velho. Pô, tá faltando uns negócios aqui, tá faltando a folha, umas cores aqui, tá faltando uns negócios, mas você sente um pouco o bike disso aí, quando nessas viagens, né? E
E assim, eu acho que é uma outra coisa que o jiu-jitsu traz também, assim, a gente carrega um pouco essa coisa de um olhar para a saúde, para nutrição, né? E talvez até a preparação, pensando na longevidade, né? Assim, de você ser um cara saudável, né? De você transmitir, não é só porradaria a todo custo, mas um todo, como a gente está falando, um estilo de vida ligado à saúde. Lógico. Né? Então acho que tem esse benefício que o jiu-jitsu traz de estar espalhando isso para o mundo de alguma forma. E até entrando um pouco nesse assunto, cara, como é que é a sua preparação? Para lutar? Ou no dia a dia, assim, quais são os conceitos, né, assim, que você coloca, né, na vida, ou até chegar num momento que você tem que se preparar e talvez tenha que cortar algumas coisas. Uhum. A minha namorada, ela é nutricionista, ela mudou muita coisa na minha vida. Legal. De criança, assim, como meus pais, eles vieram de uma origem muito humilde, eu cresci, nunca faltou comida na minha casa, e eu acho que o grande negócio deles era isso, nunca faltar o que o meu filho quer comer, entendeu? Então, biscoito, refrigerante, essas coisas, eu fui acostumado a poder comer essas coisas porque eles não tinham, então eles falavam, não, meu filho vai poder ter esse negócio aqui que eu não tinha. Sim. Então, eu não tive uma educação alimentar muito boa quando eu era criança. Minha mãe sempre botou legumes, vegetais e tal pra comer, eu sempre comi de tudo, mas sempre comi muita besteira também, hambúrguer, refrigerante, chocolate e tal. E essa é a minha maior dificuldade, é aí que eu erro. Eu nunca fui do álcool, de droga, nunca usei droga nenhuma, então, tipo, esse lado pra mim sempre foi fácil, porque eu nunca tive curiosidade, eu não curto muito a onda. Mas por que você acha isso? Tô falando isso porque, assim, isso é realmente um tema que talvez flutue ali, né, numa parte da nossa vida, de qualquer adolescente, mas você vê, inclusive, em grandes lutadores, né? Isso passou, inclusive, tem pessoas que têm realmente experiências com drogas e passaram por esse momento. E tem gente que tem dificuldade, tem problema. John Jones, você vê aí, né? Tem problema então, assim, com droga. Por que você acha que você, de certa forma, conseguiu se blindar ali? Né? O próprio Zé Mário que eu recebi aqui, ele falou assim, não, eu não bebo mesmo, eu acho o cara muito disciplinado, né? Porque assim, você vai transitar por momentos, inclusive sociais, né, cara? Que, porra, teve uma fase da minha vida que você vai sair hoje, vai beber porra nenhuma, irmão. A galera toda bebe, você tá ali sozinho sem beber, né? Então, é tentador, né? Uma fase da minha vida foi meio complicada, os meus amigos ficavam muito, pô, meu irmão, tu não vai beber, pô? Por que tu não bebe, não sei o quê? Eu nunca achei que eu precisava beber pra me soltar, me divertir ali com a minha galera. E o gosto, né, cara? Porque ninguém fuma a primeira vez e fala, caraca, isso aqui é sensacional. Porra, como que eu nunca fumei antes? Todo mundo fuma e fala, que porcaria, velho, que eu tô fazendo? Você fica tentando ali. Mas o cara fica tentando, ele insiste. E com álcool é a mesma coisa. Ninguém bebe a primeira vez e fala, nossa, cerveja, que gosto maravilhoso isso aqui é. Tipo, você bebe e fala, cara, meu irmão, cadê minha Coca-Cola? Cadê meu suco? Cadê? Pô, você tá acostumado, o paladar infantil é paladar doce, né? Você gosta de suco, de fruta, de doce e tal. Sim. E aí, com o tempo, me falaram isso, que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais amargo. Você vai querendo café, aí você vai tirando o açúcar do café, você vai preferindo vinho, você vai preferindo umas coisas que são diferentes, o seu paladar vai mudando. Mas eu tenho um paladar infantil até hoje. E aí tipo, quando eu era moleque, meus amigos ficavam nessa de beber, mas meu pai sempre bateu muito na tecla de álcool, não. Meu pai, quando eu era muito pequeno, eu nem lembro direito disso, mas ele teve um problema com álcool. Então, chegou ao ponto dele ter problema de saúde, o médico falou, cara, se você não parar, você vai acabar morrendo desse negócio aqui. E aí ele largou tudo do dia pra noite também. Ele chegou em casa e falou, não vai ter mais álcool em casa, acabou. Cortou e entrou pro esporte, começou a praticar arte marcial também, porque precisava de alguma atividade física. E hoje em dia meu pai é faixa preta de jiu-jitsu, mas demorou pra ele vingar no negócio. Eu tava na marrom quando ele resolveu começar o jiu-jitsu, deu uma chance pro jiu-jitsu. Mas meu pai sempre falou muito mal de álcool, de droga e tal. Mas é óbvio, tem uma fase sua que você fica meio curioso. Sim. Pô, mas não deve ser bem assim, meus amigos usam, pô, não é bem assim. Cara, as poucas vezes que eu bebi assim, eu não curti muito a onda, eu não gosto de ficar fora de mim, de não ter controle de mim mesmo, né? De... Pô, o reflexo fica outro, eu não sou eu ali, né? Então isso eu não gostava. E aí droga em geral eu nunca tentei, porque eu acho que é isso. Tipo, pô, com álcool eu já não curti, o resto ali eu não vou curtir. Sim. Eu via como os meus amigos ficavam drogados, eu ficava, cara, não acho que essa aí não é a minha onda, não acho que eu vou curtir. E
e por várias vezes achava eles chatos quando eles estavam dessa forma. Aí a galera falava, tu acha a galera chata porque tu também não tá na mesma vibe. Eu falava, mas eu não quero estar nessa vibe, velho. Então, tipo, não tenho curiosidade de estar desse jeito que ele tá. Então eu nunca tive essa vontade. Mas no meu dia a dia, antes eu me alimentava mal e minha namorada, como é nutricionista, ela passa mal comigo, passava mal. Hoje em dia eu me alimento bem melhor e tal. Então, tipo, eu começo o dia com suco verde, que a gente já joga, uma bomba de nutrientes para dentro do corpo. Tomo meu café de manhã e saio, aí depois eu volto, porque no meu dia eu vou e volto em casa várias vezes, aí como fruta, eu gosto de comer mamão, comer um ovo, comer uma fatia de pão e tal. Eu gosto de fermentação natural, me sinto bem com pão de fermentação natural, porque o pão normal, eu sinto que eu queimo ele muito rápido. De fermentação natural, eu sinto que ele me dá uma saciedade maior, assim, eu duro mais tempo. Legal. E aí almoço bem, com variedades e tal. Aonde eu erro normalmente final de semana na janta, que eu gosto de comer uma pizza, eu sinto vontade de comer um hambúrguer, mas aí também não como McDonald's, sacou? Eu como um hambúrguer porque é carne mesmo e tal. Então acaba que é uma alimentação melhor ali do que é uma besteira, mas é uma besteira com nutrientes. Uma pizza e tal, mas quando vai chegando a época que eu vou lutar, que eu tenho que me preparar, que eu tenho que tirar peso e quando eu como essas coisas, o meu dia seguinte é diferente. Você vai sentindo o seu metabolismo mudando, né? Quando eu era moleque, criança, adolescente, minha fase adulta ali, eu comia as besteiras e ia treinar e não sentia nada. Não sentia nada. A gente vai sentindo com o tempo. tempo. Tô normal. Aí você... Um período que você faz uns negócios, uns ajustes ali diferentes, você fala, cara, assim eu me senti melhor do que do outro jeito que eu tava. Estranho, tipo, será que é porque eu cortei o refrigerante? Será que é porque eu cortei o açúcar, o chocolate ali? E aí você vai sentindo essas diferenças e faz total diferença. Porque você é o que você come, é combustível que você tá jogando pra dentro. Sim. É igual você ir no posto de gasolina, botar gasolina adulterada e botar gasolina V-Power. Tu vai voar com o carro e tu vai capengar, vai capengando, né? E aí, quando eu tô em preparação pra tirar peso, porque o meu peso eu fico meio que transitando entre as categorias, dependendo da federação, da organização, muda, né? Sim. Entre 65 e 70 quilos. Então, eu tenho que estar nessa margem ali. Eu tenho que estar por aí. Eu peso normalmente 73, 72. Então, eu não sou um peso leve, eu sou um pena estourado. Então, sempre tenho que tirar um peso para bater o pena. E aí, para tirar esse peso, é só cortar besteira. Eu me alimento melhor ali, corto as besteiras que eu como normalmente, meu peso já desce pro normal. Então eu sinto que é açúcar, é inchaço, é retenção de líquido mesmo, de besteira, né? E tento me alimentar o mais orgânico possível. Tipo, a minha namorada, ela é vegetariana. E aí eu não entendia muito bem qual que era dessa onda. E aí eu não me... Lógico, tem a parte dos animais, de como os animais são tratados e tal, mas... pela indústria você vê, fruta cheia de agrotóxico, é cheio de veneno pra dentro, né? O animal lá que tá em cativeiro, ele toma hormônio e toma anti-inflamatório pro hormônio, e tudo isso você tá jogando pra dentro. Então a gente faz feira orgânica, a gente come as coisas orgânicas porque é o mínimo de veneno dentro do corpo, né? Tentar jogar o máximo de nutrientes e o mínimo de veneno. Então é uma alimentação mais saudável nesse sentido, de comer mais frutas, aproveitar toda a diversidade que a gente tem, de comer bastante fruta, comer legumes, verduras e tentar não botar tanto veneno de agrotóxico, desse tipo de coisa, né? De enlatado, embutido, nada disso eu sou muito fã mesmo, de presunto, essas coisas eu já não sou fã. Então não é uma coisa do meu dia a dia. Legal. E você conseguiu construir, cara, assim, foi um dos caras também que eu acho que tem um certo sucesso na vida, né? Porque você conseguiu se manter dentro da luta, acho que você trabalha com isso, né, hoje. E de uma forma até às vezes desafiadora, porque você hoje dá aula, né? Achou ali um formato de ficar mais focado nas aulas particulares, né? Mas ao mesmo tempo tá ainda competindo em alto nível, né? Enfim, que é um desafio, porque a gente sabe que quando a gente começa a desfocar um pouco, né, das competições ou da preparação, a tendência é a gente perder um pouco o ritmo, né? E você consegue manter isso, né? E se manter também, né? De uma forma de sobrevivência, porque foi um cara que ficou aqui. É uma coisa até que eu vejo você falando às vezes, que muita gente foi para fora, né? Para sobreviver lá fora, para viver.
E você optou por ficar aqui e viver do jiu-jitsu ou viver da luta e consegue fazer isso de certa forma, né? De novo, em alto nível, né? Tanto como professor quanto um grande competidor. Eu não descarto a possibilidade de ir embora, né? Minha namorada, ela também fecha comigo nisso de, cara, a gente quer conhecer o mundo, sacou? E ver onde a gente acha que é legal de botar uma base depois. Eu gosto muito do estilo de vida daqui que a gente leva no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, né? E é isso, conseguir me colocar dentro de um nicho legal, né? Um tipo de trabalho, assim, que eu não tenho uma rotina certa. Eu tenho minha rotina, uma programação, mas a minha rotina, ela tem uma mutação, assim, muito grande. E eu acho isso legal também, até para analogia de outras coisas. Você tem um plano, eu tenho uma ideia de como vai ser, mas o meu plano muda. E tudo bem, meu irmão, eu tenho que fluir dentro desse plano aí. Às vezes eu começo o meu dia programado que eu vou dar 5 aulas, o meu aluno ficou preso no trabalho, o outro teve um acidente, o outro se machucou, outro não sei o quê. Às vezes eu achei que eu ia dar 5 aulas no dia, eu dei uma. E aí eu tenho que aproveitar, meu. Vou ficar frustrado porque eu não dei as aulas. Não, então beleza, eu vou surfar, pô. Tô com tempo livre. Eu ia treinar uma vez só hoje, vou treinar 2. Demorou, vambora. E amanhã a gente compensa ali nisso aí. Poder relaxar com as adversidades do dia, eu acho que isso é uma coisa importante, que às vezes a galera tem dificuldade, né, de, pô, fugiu do meu plano, ferrou. Caraca, ferrou, estragou meu dia. Não, brother, flui, vambora. E o negócio da aula particular, ela me ajuda justamente por eu ter liberdade de poder viajar para dar seminário, viajar para lutar, porque como os meus alunos particulares eu consigo, pô, galera, essa semana eu vou estar fora. Na outra semana a gente faz, beleza. Quando você tem uma turma, quando você tem um compromisso dentro da academia ali, você tem sua academia, né? Tipo, se você não tá ali dentro, às vezes meu irmão, a engrenagem não vira e aí a galera vai debandando, a galera tá ali por você, porque por mais que o ambiente é sensacional, tem uma academia high-tech, não sei o que, a galera tá ali pela conexão que ela tem com o professor. É o negócio com o cara. O negócio é o professor, é como ele transmite a aula, é como ele se porta, é como você com a pessoa. Então, meu grande problema até então é esse, me desprender desse tipo de vida que eu levo de lutar ainda. Como eu não tô pronto para parar de lutar ainda, né, no profissional, eu não quero assumir um compromisso e ser meio lá e meio aqui. Eu sinto que ser atleta é ser egoísta, né? Então eu tenho esse egoísmo ainda tem que ser eu tenho que pensar em mim. Porque se eu não pensar em mim, lá dentro o cara tá pensando mais nele, ele treinou mais, ele fez mais por ele vai estar mais preparado. Então é isso. E é até engraçado tocar nesse ponto do ser egoísta, né? Porque quem tá contigo, a parceira que você escolhe, ela tem que entender isso. Tem que entender total. Você vai ter os seus períodos, meu irmão, que você tá mais sério, que você tá mais irritado, que, pô, você tá tirando peso, que você tá mais preocupado, porque a luta tá chegando, não sei o quê. E a pessoa saber te levar ali, saber te dosar é punk. E aí tem isso, né? Dos alunos, eu fico de cara quando eu reparo a galera que se mantém em alto nível, em alto rendimento, assim, e tem academia, e é frente na academia, e tá na academia, e treina só com os alunos. E tal, e eu acho isso muito sinistro. E aí é daí que você consegue perceber, porque eu tive isso também, uma fase da minha vida de, cara, eu preciso estar treinando com uma galera que é alto nível pra eu estar no alto nível. E não é isso. O Malfacine foi embora do Brasil, ficou na academia dele lá na Aliança, dando aula só pros alunos dele, treinando só com faixa roxa, faixa azul, faixa marrom por muito tempo, e o cara é 10 vezes campeão mundial. Então não é bem... Eu tive essa conversa com várias pessoas, né, ao longo desse meu amadurecimento, e eles conversando, cara, não é... Você pode estar, meu irmão, com o bochecha, se não é a tua cabeça, se você não tá focado no negócio que você quer fazer, se você não tá doutrinado, não vai dar certo, brother. Você pode estar no meio de leão e continuar sendo hiena. Tipo, tu não vai ser. Agora, se a tua mentalidade é aquela, se você tá focado, se você tá comprometido com você mesmo, se você... Porque ser atleta no Brasil é isso, e principalmente jiu-jitsu. Você não tem ninguém que vai... Bora, meu filho, vem cá, vamos treinar, e te pega pela mão e te leva. É você com você mesmo. Você pode inventar desculpa pra você mesmo. Você pode mentir pra você mesmo. Falar, não, pô, hoje eu... Não, acho que hoje eu não vou treinar. Hoje eu acho que eu dormi mal. Hoje eu não sei o quê. E aí, por um lado, isso você pode se sabotar, e por outro, você pode se sabotar. Que você pode ir além do limite
porque não tem ninguém te dando limite e você ficar se cobrando. Eu já tive isso de, cara, eu tô vagabundo, tô treinando pouco. E já treinei 3 vezes no dia, já dei 5 aulas, eu tô exausto, meu corpo já não tá aguentando. Não, eu tenho que ir, velho. Eu tenho que ir, porque os caras estão treinando, eu tenho que treinar. E você passar do limite, né? E você saber respeitar e saber se entender, tudo isso é amadurecimento, né? Total. Você saber se entender, saber quando o seu corpo tá no limite, quando o seu mental tá no limite, quando você não tá mais rendendo. Sim. Não adianta eu ir pra academia, fazer, meu irmão, sair na mão 3 vezes por dia se minha mente não tá ali dentro. Eu tô quebrado mentalmente, meu corpo já não tá respondendo. Então eu tô ali, eu só sou um corpo, meu irmão, tomando tomando porrada em cima e só destruindo ainda mais. É melhor você descansar e no dia seguinte você fazer um treino inteligente. Ser inteligente com treino é difícil, você só aprende isso com o amadurecimento. Sim. Mas eu sinto, cara, e até pra fechar aqui, eu sinto que você é um grande representante, né, da nossa arte. É um cara que carrega, e eu acho que sempre carregou, né, até novo, você é um cara novo ainda, então assim, já tem uma maturidade espiritual até, desse entendimento marcial, e carrega isso pra sua vida, né, não é à toa que eu acho que a gente se conectou também de uma maneira rápida, né, e hoje você até te chama para fazer parte da equipe aqui de professores, e a gente sabe o quanto isso é difícil, né, a gente confiar numa pessoa para lidar com seus alunos, para tocar um projeto. Enfim, você é um cara que trouxe essa confiança e dá para sentir isso tudo que você está falando, né? Desse amadurecimento, de uma forte vivência de vida, de aprendizado que você tem para passar para as pessoas e com um olhar assim muito legal, né? Não só da luta profissional, que você tem muita vivência, mas também da luta da vida, né? Assim, da gente ser guerreiro daqui para fora do dojo, o quanto é importante, tudo isso que você está falando, você está fechando aí com essa parte disciplinar, que é muito importante, e essa coisa que eu falo do autoconhecimento, né? A gente se conhecer, a gente olhar para dentro e entender os momentos que a gente tem que ficar mais quieto, o momento que a gente pode um pouco mais, puxar um pouco o nosso limite, porque é fácil de a gente se sabotar, como você falou. Enfim, novamente, irmão, uma grande honra ter essa conversa contigo aqui. Pô, o prazer é meu estar parabéns por todo o teu trabalho que você fez até aqui. Vai fazer, certamente, vai ser um grande representante para sempre aí da nossa arte. Irado, obrigado pelo convite, cara. Pelos 2 convites. Um de fazer parte do Pura, né? Do quadro aqui de professores e tal, de ter essa oportunidade de estar com turma, né? Então você que está querendo ter aula de jiu-jitsu, vem no Pura, que a gente está aí de vez em quando. E de estar aqui no podcast, trocar uma ideia, pô, é sempre sensacional. Desde a primeira vez que a gente trocou ideia, eu senti essa conexão de como a gente se entende. E aí, o quanto que a gente fala um pro outro de, caraca, eu também acho isso aí, de não sei o que, dessa troca e da mentalidade muito parecida, né, de aula, de vivência e tal, de mentalidade parecida. Então, obrigado aí pelo convite. E certamente prazer. A gente vai poder trocar muito e evoluir muito um com o outro. Né? O importante é isso, eu acho que é o grande ponto do jiu-jitsu é como a gente se conecta com as pessoas e como a gente está aberto às trocas, né, em aprender. É isso, tem que ser um eterno estudante aí, tem que estar sempre aberto ao aprendizado. Show, irmão. Obrigado. Valeu. Boa. Boa.